Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de fazer mais um vídeo falando de Witch, e nesse vídeo eu vou responder as perguntas dos inscritos sobre Witch. E antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Trabalhar com internet tem que ter dom. Então nesse vídeo vamos fazer uma aula sobre Witch, e eu vou responder as perguntas de vocês sobre o Witch. Eu tinha aberto o post das perguntas, então eu reuni as melhores perguntas desse post para responder aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é: Nostálgica 3609 diz: por que eles mudaram o plot do Caleb não ser o murmurante do desenho para os quadrinhos? Gente, vocês acham que eu sou a Márcia sensitiva, né? Para descobrir como uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás aconteceu. Então essa pergunta não tem como saber a resposta. Mas provavelmente porque se ele fosse humano, os meninos iam se identificar mais com Caleb, né? Do que se ele não fosse humano. Porque nos quadrinhos o Caleb ele não é humano, ele é um humanoide, porque ele se parece com um humano. Mas ele não é humano porque ele não tem pai nem mãe. Então na animação fizeram ele ter uma família, né? Um pai e uma mãe. Então fica mais fácil de se identificar. Eu acredito que é por isso. A segunda pergunta é: Felipe Duarte 3248 diz: como seria uma série live action? Então, gente, essa é mais uma pergunta da Márcia Sensitiva, né? Eu não sei a resposta, mas provavelmente eu acho que a série live action seria uma temporada curta, igual foi em Fate a Saga Winx, né? Que tinha 6 episódios, ou a série Sandman da Netflix, que tinha 8 episódios, por causa dos efeitos especiais. Como Witch são mais de 5 personagens com poderes, e ainda tem um mundo que o mundo de Meridian vai ser todo feito em tela verde, né? Se essa série acontecer. Então, eu acredito que vai ser que nem Sandman. Vai ser uma temporada que vai demorar muito tempo para ficar pronta. E quando fica pronta, são poucos episódios que a gente assiste tudo num dia só. E depois fica um tempão esperando a próxima temporada. Sandman também foi gravado quase todo em tela verde. Porque é a mesma coisa que Witch, né? São muitos efeitos especiais. Então acredito que vai ser assim. A terceira pergunta é: Noelio Angeli diz: Will só consegue fazer alguns truques com o coração, já que a maior parte da energia de Kandrakar está sendo usada para manter o véu. Essa parte aqui está no final da pergunta dele, né? Eu não acredito nisso. Mesmo que a energia mantendo o véu, o coração passou para as novas escolhidas, né? Então, mesmo que a energia estava sendo usada, ainda assim passou para a nova geração. E os poderes foram para as novas guardiãs. Então, mesmo que o Kadrakar estava usando essa energia para manter o véu, os poderes foram para as novas guardiãs. Eu acho que não foi por isso que a Will tinha poucos truques na primeira temporada de Witch. Foi por erro dos roteiristas mesmo. A quarta pergunta é: Jussiele Silva diz: eu amava esse desenho, assisto até hoje. KKKKK. Queria muito que tivessem mais temporadas. Pergunta: Meridian é um reino muito bonito, mas eu gostaria de ver ele e os personagens mais profundos de lá. Nas revistinhas temos isso? Será que um dia teremos mais temporadas? Então, mais uma pergunta da Márcia Sensitiva, né? Eu acredito que não teremos mais temporadas. Já se passaram 20 anos daquelas duas temporadas. Então, eu concordo com essa pergunta. Achei uma boa pergunta, porque Meridian é um reino que não apareceu muito, né? E nos quadrinhos a gente tem um monte de personagens de Meridian que aparecem uma vez e depois nunca mais aparecem. O primeiro é o Daltar, que só aparece uma vez e depois nunca mais. Esse aqui é o Rascal, que também aparece uma vez e nunca mais. Essa aqui é a Shadiga, só aparece uma vez e depois nunca mais. Esse aqui é o Wally, só aparece uma vez e depois nunca mais. Então todos os personagens de Meridian, a Senhora Rudolph, os pais da Helion, eles não têm passado nenhuma vida fora da trama da Helion. Eu reparei isso. E os aliados do Phobos, tipo o Frost, o Caçador e os outros, também não têm uma vida fora da trama do Phobos. Isso que eu achei chato, né? E podia ter mostrado mais desses personagens de Meridian. Eles só partiram para a próxima saga
e ficou esquecido. Então a quinta pergunta é: Carla Passos 6898 diz: quantas sagas existem ao total nos quadrinhos e qual sua opinião e qual foi a saga mais interessante? Então são 11 sagas, mas a 9, a 10 e a 11 são muito curtas e não dá para se considerar uma saga. A 6, que é a Hagorn, e a 7, New Power, eu considero as piores tramas de todas as sagas. A mais interessante, na minha opinião, é a segunda, que é a da Nerissa. As que eu considero boas histórias é a 1, a 3, a 4, a 5 e a 8. Nenhuma delas é perfeita, mas eu acho que todas as outras são inferiores a essa. Então as únicas de qualidade boa, na minha opinião, é a primeira, de Meridian, a segunda da Nerissa, a terceira de Arcanta, a quarta do trio Oráculo, a quinta do Livro dos Elementos e a oitava, que é a do Mundo Veloz. A próxima pergunta é: Felipe Duarte 3248 diz: quem teve o pior reboot, Witch nos quadrinhos ou Winx com live action? Bom, o Fate Saga Winx não é um reboot, né? É só um live action. E o reboot mesmo é o de 2025, aquela animação de IA. Mas eu gosto do Fate Saga Winx. Eu acho uma série bem legal. O problema é que tem muitos personagens. E ainda faltava muito personagem para aparecer. Muita gente para pouco tempo de tela. Tinha alguns que nem apareciam, né? E o reboot de Witch me agradou. Todo mundo fala mal, mas eu gostei do reboot. Eu gostei da arte daquela menina que desenha. E eu achei bem legal. O reboot de Witch não é tão ruim assim. Então a próxima pergunta é: Carla Passas 6898 diz: quem seria a bruxinha Witch mais poderosa da animação? Gente, essa pergunta é muito difícil de responder. Eu acho que não tem como responder essa pergunta. Eu não acredito que tenha um elemento mais forte de nenhuma das Witch. Pelo menos não tem nada que indica isso nos quadrinhos. Então essa inscrita ela também perguntou qual a bruxinha Witch mais poderosa nos quadrinhos. Mas eu não acredito que tenha uma guardiã mais forte. Eu acho que todos os elementos são o mesmo nível de poder. Eu acho que Kandakar não deu um poder mais forte para nenhuma delas. Todas estão no mesmo nível. Então essa menina perguntou de novo: qual a idade da Witch na versão dos quadrinhos e na animação? Gente, quando eu fiz esse post das perguntas de Witch, era perguntas sobre coisas que vocês não entenderam, né? Então vocês resolveram perguntar coisas que dá para encontrar facilmente na revista, né? Mas eu vou responder mesmo assim. A Will e a Cornélia têm 14 anos nos quadrinhos e a Irma, a Relinha e a Tarani têm 13 anos nos quadrinhos. Já na animação todas têm 13 anos, porque o Phobos estava procurando uma menina de 13 anos, que era a Elion, e a Elion tem a mesma idade delas. E a Will faz 13 anos no episódio do aniversário dela. Ela é a única que faz aniversário, né? Então a última pergunta é a Carla Passos 6898 de novo. Tem alguma diferença de nascimento das Witch se comparado com os quadrinhos e a versão da animação? Quais as diferenças? Essa pergunta aqui também, vocês podiam ter só olhado a revista, né, gente? Mas eu vou responder mesmo assim. A Will é 19 de janeiro, a Irma 13 de março, Tarani 23 de março, Cornélia 10 de maio e Relin 4 de junho. E acredito que na animação é as mesmas datas também. Então é isso, gente. Essas foram as 10 perguntas que vocês mandaram. E se vocês mandarem mais perguntas, eu posso fazer mais um vídeo respondendo perguntas de Witch. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui o que ele quiser. Foi maravilhoso te conhecer. Espero te encontrar de novo. Se gostou, deixe o seu like. Trabalhar com internet tem que ter dom. Não esqueça de comentar Volta Witch aqui embaixo, só para o vídeo não flopar. E não esqueça de hypar o vídeo para fortalecer o vídeo. Por favor. E até o próximo vídeo. Tchau!